Pessoal, boa noite, tudo bom? Para quem vai assistir depois, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai começar essa live aqui, que inicialmente seria pelo Instagram também, mas infelizmente tivemos um probleminha, então a gente vai iniciar aqui pelo YouTube e se Deus quiser, se voltar, a gente vai também concomitantemente aí fazer a live, tanto por aqui como pelo Instagram. E qual é a razão dessa live hoje, gente? A live hoje é para falar de uma importante lei que veio aí para a gente tentar falar um pouco mais sobre o superendividamento. Lei essa, gente, importantíssima e que tem sido discutida aí há 10 anos. E aqui eu gostaria de render minhas homenagens para a autora, para a relatora do anteprojeto, que virou o projeto de lei e que agora, de fato, a gente chegou à Lei 14.181/2020. Professora Cláudia Lima Marques. Professora Cláudia Lima Marques, junto com toda a equipe do Brasilcom, com o IDEC, com o Senacom, com o Conselho Federal da OAB, através da Comissão Especial de Direito do Consumidor, são partícipes, e com a professora Cláudia Lima Marques como autora, do anteprojeto sobre o superendividamento. Um projeto importantíssimo para que a gente possa, de fato, discutir sobre os direitos do consumidor e trazer para o mercado todos os consumidores superendividados que se encontravam excluídos das relações praticadas no mercado. Pela condição de superendividados, esses consumidores eles estavam excluídos, de certa forma, entre aspas, da sociedade, porque eles não conseguiam praticar o mercado. Então, é um projeto de lei, um anteprojeto, projeto de lei que vem sendo discutido há 10 anos. E, enfim, no último dia 1 de julho de 2021, foi sancionado pelo presidente a Lei 14.181 de 2021, que a gente chama de Lei do Superendividamento. Como a gente está aqui pelo YouTube, eu queria saber de onde vocês são, quem está nos assistindo. Queria pedir para que vocês dessem o like de vocês aí também. É importantíssimo para a gente fomentar também essa live para outras pessoas, para que elas possam vir assistir a nossa live. E, se possível, que vocês chamem quanto mais gente possível para também acompanhar a live com a gente. E informem aos seus colegas, informem aos seus amigos que por problemas técnicos nossa live foi realizada aqui pelo YouTube e não pelo Instagram. Beleza? Vamos dar sequência então ao projeto de lei que agora virou lei, Lei 14.181/2021 e as alterações no Código de Defesa do Consumidor. Primeira coisa que a gente precisa analisar. Joga na tela aí, Tiaguinho, por favor. O que é e por que a necessidade de se ter essa discussão, de se ter esse debate sobre o superendividamento? Olha esses dados que eu vou trazer para vocês. 63 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil. Dessas 63 milhões, 40% da população adulta. E 30 milhões desses 63 encontram-se superendividados. Primeira coisa que a gente precisa trazer para vocês. Uma coisa é você se encontrar endividado. Eu, você, qualquer pessoa que talvez tenha um financiamento, mesmo que quitando nos dias de vencimento, você tem uma dívida. O financiamento até o momento da quitação integral é uma dívida. Mas o superendividamento é quando o consumidor já se encontra numa bola de neve, quando de fato as dívidas já estão vencidas e ele não consegue de fato sair desse momento, dessa posição que ele se encontra, porque ele não consegue mais quitar essas dívidas. E é sobre essas pessoas que a gente precisa falar. É sobre essas pessoas e a importância para essas pessoas que a gente tem agora a Lei 14.181 de 2021. Então, 30 milhões de pessoas encontram-se superendividadas no Brasil. Olha para cá, para esse slide que eu trouxe, que são dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com a ajuda aí do pessoal do Brasilcom. 63 milhões de pessoas endividadas, das quais 6,3 pessoas estão endividadas com cheque especial.
6,1% de pessoas estão endividadas com crédito consignado, e isso aqui tem crescido exponencialmente. 77,6% pessoas endividadas com cartão de crédito, 17,5% pessoas endividadas com carnês e 8,2% pessoas endividadas com crédito pessoal. Gente, esse número e esses dados trazidos aqui para vocês são dados anteriores à pandemia. Agora, eu instigo vocês para uma reflexão. Quantas e quantas pessoas devem ter ficado super endividadas com a pandemia sendo instalada, com a pandemia instalada em nosso país? Quantas e quantas pessoas perderam os seus empregos e não conseguiram adimplir as suas obrigações? Por isso que um projeto de lei tão antigo e que vinha sendo aí engavetado, que estava engavetado, ganhou uma força significativa nesse momento pandêmico, exatamente pelo crescimento desse número de forma exponencial. A quantidade de brasileiros superendividados cresce em demasia. Um número que já é elevado com a pandemia tende a ser ainda exponencialmente elevado. E aqui vale uma outra reflexão. Algumas pessoas pensam, eu acho um absurdo a criação de uma lei para perdoar dívidas de pessoas endividadas. A lei não busca isso. A lei não reflete em perdão de dívidas. A lei reflete em possibilidades de renegociação, possibilidades de educação e possibilidades de inclusão dessas pessoas superendividadas no mercado de consumo, no mercado consumerista. Em nenhum momento você vai ver aqui, em nenhum momento, se você for ler a lei, você vai ver que ela traz alguma possibilidade de perdão de dívidas. Não é isso que a lei busca. Não é o objetivo da lei. O objetivo da lei é, de fato, dar substratos necessários para que o consumidor ele possa renegociar aquela dívida e ele, de fato, possa ser incluído novamente no mercado de consumo. Então, seguindo aqui os nossos slides, olha para cá e vê como surgiu primeiro o projeto de lei e depois a Lei 14.181. Tramitou durante 10 anos nas duas casas legislativas, elaborado por comissão de juristas com anteprojeto apresentado em 2012, tendo como relatora a professora Cláudia Lima Marques, a quem eu rendo minhas homenagens, meu profundo e minha admiração, meu profundo carinho e a admiração que eu tenho pela professora Cláudia Lima Marques. E aqui, gente, pela comissão de juristas, a gente pode incluir o Brasilcom, a gente pode incluir o IDEC, a gente pode incluir o Senacom do Ministério da Justiça, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. A gente pode incluir aqui também a Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB, hoje presidida por Maria Miranda, também a quem eu rendo minhas homenagens, meu profundo carinho e admiração. E em 2015, a gente teve aí esse projeto aprovado por unanimidade pelo Senado Federal e logo após enviado à Câmara dos Deputados, onde ganhou o número 3515, e talvez vocês já estejam familiarizados aí, porque é exatamente com a numeração 3515 que a gente encampou a hashtag do aprova PL 3515, que hoje a gente finalmente conseguiu, de fato, a sanção presidencial da Lei 14.181. Então, é uma vitória aos consumidores, é uma vitória a todos que trabalham com o direito do consumidor e, em especial, uma vitória de toda essa comissão de juristas partícipes da criação desse projeto que hoje virou a Lei 14.181. Eu trouxe aqui para que vocês pudessem sentir a importância desse tema e a importância dessa lei, um trecho da aprovação do Senado quando esse projeto foi encaminhado à Câmara dos Deputados após a aprovação do Senado. Aprovar este projeto é resgatar a dignidade de mais de 43 milhões de brasileiros e promover o Pacto Coletivo de Inclusão, devolvendo mais de 350 bilhões de reais para a economia, conforme dados da Ordem dos Economistas do Brasil. Então você pode perceber que, para além de uma preocupação com a dignidade da pessoa humana, com a dignidade daquele consumidor que está de fato excluído daquele mercado de consumo,
consumidor superendividado, um consumidor com os nomes, com seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, é um consumidor excluído do mercado de consumo. Para além da questão da dignidade da pessoa humana, há um fator econômico aqui, um viés econômico que precisa ser observado. Perceba que aqui o trecho da aprovação para encaminhamento à Câmara dos Deputados, ele fala em 350 bilhões que serão devolvidos ao Brasil. A ordem econômica com essa lei, com a aprovação e com a sanção da Lei 14.181. Então, para além dessa questão da dignidade da pessoa humana, a gente precisa acompanhar e perceber a importância do fator econômico também da lei. Muitas pessoas pensam, eu acho absurdo a gente só se preocupar com a dignidade da pessoa humana. As pessoas estão endividadas porque chegaram e se deixaram chegar nesse momento. Mas você vai perceber aqui que não é esse o ponto. As pessoas, nem todas elas, se permitiram chegar ao ponto de superendividamento. E a gente vai falar aqui sobre o consumidor que é o superendividado ativo consciente, o superendividado ativo inconsciente, o superendividado passivo. A gente vai ver já isso e você vai perceber. Nem todos os consumidores se permitiram chegar a esse momento. E é sobre isso que a gente precisa debater. Na verdade, foi debatido e hoje a gente tem a Lei 14.181/2021. Então, essa lei foi sancionada agora, dia 1 de julho de 2021, e infelizmente ela foi sancionada com vetos. Embora ela tenha sido sancionada com vetos, é um marco inicial importantíssimo, reflete num avanço simbólico e significativo que trouxe aí alterações significativas ao nosso Código de Defesa do Consumidor. Basicamente, a gente vai ter aqui as seguintes alterações no CDC. 2 inclusões de incisos no artigo 4º, que trata das políticas nacionais da relação de consumo, 2 novos incisos. A gente vai ter 2 novos incisos no artigo 5º do nosso Código de Defesa do Consumidor, que trata aí dos meios com o qual o poder público pode se ater para, de fato, trazer a evolução e o direito dos consumidores preservados. Teremos 3 inclusões de incisos no artigo 6º, que trata de direitos básicos do consumidor. Teremos inclusões também no artigo 51, que trata das cláusulas abusivas no Código de Defesa do Consumidor. Novos incisos também ao artigo 51. E também 2 novos capítulos. Aí não são incisos, são 2 novos capítulos à parte, que também foram incluídos no nosso Código de Defesa do Consumidor. Mas antes de chegar lá, vamos trazer essa contextualização sobre o superendividamento. E aqui eu trouxe para vocês a conceituação pela relatora do projeto, do anteprojeto, que virou projeto de lei, pela relatora professora Cláudia Lima Marques. A impossibilidade global, superendividamento é a impossibilidade global do devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, isso aqui é importantíssimo, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo, excluídas as dívidas com o fisco, oriundas de delito e de alimentos, em um tempo razoável, com a sua capacidade atual de rendas e patrimônio. Eu quero extrair aqui dessa conceituação da professora Cláudia Lima Marques um único ponto: consumidor de boa-fé. Porque isso vai fazer o link com o nosso próximo slide, com os próximos 2 ou 3 slides que eu trouxe aqui para falar com vocês. O consumidor de boa-fé, gente, ele não se permitiu chegar nessa situação. O consumidor de boa-fé não é aquele que adquire dívidas de forma irresponsável, sabendo que não pode cumpri-las. Pelo contrário, o consumidor de boa-fé, ele pode até adquirir dívidas e sabe, pelo menos sabe, e ele ou entende e pensa que poderá arcar com aquelas dívidas. Mas, no fundo, ele acaba sendo aí vítima das estratégias agressivas de mercado. E o que a gente mais encontra hoje no mercado de consumo são estratégias agressivas de mercado que fazem com que o consumidor ele se comporte atentatoriamente, de forma atentatória ao seu bem-estar, de forma atentatória à sua dignidade. Então, pelas estratégias de mercado
estabelecidas pelos fornecedores, certas vezes agressivas em demasia, por muitas vezes com publicidade abusiva, muitas vezes com publicidade enganosa, se valendo do que a gente chama de iscas de consumo, a gente vai ver já o que são iscas de consumo, os consumidores acabam figurando nessa posição mais vulnerável do que se encontram, porque a gente vai ver que o consumidor, por si só, por força do inciso 1 do artigo 4º, é vulnerável, mas para além da vulnerabilidade prevista no artigo 4º, eles são hipervulneráveis pelas situações vicissitosas da vida, do mercado de consumo. E é por isso que a gente precisa trazer essa especial atenção. E aí eu trago para vocês aqui exatamente o que eu queria explicar para tirar de vocês talvez aquele sentimento de é muito engraçado a gente ter uma lei para falar de tratamento de superendividado quando o consumidor se coloca naquela situação. Como eu disse, não é esse o ponto. Às vezes o consumidor não se coloca dessa forma. E aí a gente pode considerar o superendividamento de acordo com dois tipos diferentes. Ou o consumidor, ou o superendividamento ativo, ou o superendividamento passivo. O superendividamento ativo, ele se identifica como uma acumulação inconsiderada de dívidas, onde o consumidor contribuiu para se colocar no estado de insolvabilidade, contraído as dívidas de forma exagerada e sem planejamento pessoal. Esse superendividamento ativo, ele se divide em dois polos. O superendividamento ativo e o superendividamento ativo consciente e o superendividamento ativo inconsciente. E aqui é o ponto crucial da Lei 14.181 do projeto, anteprojeto e hoje a Lei 14.181. Gente, a lei não visa abarcar, a lei não visa beneficiar aquele consumidor que, de forma irresponsável e de má fé, adquire as dívidas mesmo sabendo que não poderão quitá-las. Não é a essas pessoas que a lei vai beneficiar. Não. A gente tem aqui como premissa, através dessa lei, o benefício aos consumidores que, de forma inconscientemente, se encontram na posição de superendividados. São consumidores que, na maior parte das vezes, dotados de boa-fé, e essa palavrinha é super importante, até porque a boa-fé é princípio previsto lá no artigo 4º do CDC, quando a gente trata das políticas nacionais das relações de consumo, no artigo 4º a gente tem todos os princípios basilares das relações consumeristas, a gente encontra a boa-fé. Então, se a boa-fé é basilar em qualquer relação de consumo, em qualquer relação contratual, eu vou além um pouco mais, em qualquer relação contratual, aqui também é primordial a existência da boa-fé nessa questão. Por quê? Aquele consumidor que de boa-fé chegou nessa posição de superendividamento, a ele a lei se aplica. A ele a lei vai ser interessante. Por quê? E como é que a gente tem um consumidor que de forma inconsciente chega nesse superendividamento? Ora, vamos lá. Digamos que a gente tenha um consumidor que ele seja impulsivo. Impulsividade, gente, é doença. Digamos que um consumidor ele se deixe levar muito facilmente pelas estratégias agressivas de mercado. Estratégias, certas vezes, abusivas e enganosas. Esse consumidor, ele se deixou levar e ele se encontra hoje na posição de superendividado de forma inconsciente. É diferente daquele consumidor que eu estou adquirindo as dívidas hoje, eu sei que eu não vou poder pagar. Esse aqui inconsciente que eu estou falando agora, ele acha que vai conseguir pagar, mas acaba ficando em uma condição de superendividamento. E o outro tipo é aquele sujeito superendividado passivamente. Qual é o superendividado passivo? É aquele que, de fato, ele é até controlado. Ele até tem suas reservas financeiras, ele até tem seu controle financeiro. Mas o que é que acontece? Por uma vicissitude da vida, ele acabou que teve que ter um gasto não previsto. Por razões supervenientes e alheias à sua vontade, ele precisou efetuar um gasto que ele não contava. Um exemplo comum,
um problema de saúde em sua família, onde ele precisou, de fato, desembolsar um valor para pagamento de remédios, para pagamento de tratamentos hospitalares, para pagamento de procedimento cirúrgico. Ele não estava programando isso. São situações alheias à sua vontade, certas vezes situações que ele sequer poderá controlar. A gente teve agora na pandemia isso. A pandemia, as pessoas não poderiam prever e as pessoas se colocaram, ou melhor, as pessoas ficaram na situação de superendividadas de forma alheia à sua vontade, de forma que eles não poderiam controlar essa posição que eles estavam ficando e que eles se encontram hoje. Então, estes são os superendividados passivos. Mas eu quero trazer uma outra consideração com relação ao sujeito ativo superendividado inconsciente. Quem são essas pessoas? Quem são essas figuras? São as figuras que, por iscas de consumo, se colocaram nessa situação. Por mais que eles sejam dotados de boa fé, mas eles se colocaram nessa posição. A lei vai beneficiá-los. A lei só não beneficia o consumidor de má fé. Mas os consumidores de boa fé, que por iscas de consumo se colocaram nessa posição, a gente precisa fazer alguns comentários a mais. O que são, de fato, iscas de consumo? Gente, iscas de consumo não está na lei, tá? Iscas de consumo é uma nomenclatura, ou melhor, um termo utilizado, um jargão utilizado para identificar exatamente essas expressões e essas situações que fazem com que o consumidor ele se encontre nessa posição. E eu trouxe 3 exemplos para vocês de iscas de consumo. Um exemplo, consumidores que têm predisposição a pagar tão caro por um produto de lançamento, dando ao mercado uma margem para explorar amplamente a técnica da ancoragem, ou seja, consumidores que são usados como iscas para uma estratégia de marketing de determinada marca, que coloca os preços elevados porque sabem que sempre haverá alguém para pagar. Após alguns meses, aquela marca reduz o valor, porém ainda há um valor que lhe garantirá outra margem, alta margem de lucro. Gente, é aquele consumidor 100% fiel a uma marca, que tão logo ele é lançado, qualquer produto daquela marca ele é lançado, o consumidor vai lá e adquire o produto independentemente do valor. Os fabricantes sabem que existem clientes fiéis a esse ponto. E eles usam da técnica da ancoragem para colocar valores lá em cima, sabendo que vai ter gente a comprar daquele valor, e depois eles reduzem. E mesmo após essa redução, eles conseguem ter uma significativa margem de lucro. Segundo exemplo é iscas de consumo impostas a fisgar consumidores mais ansiosos e que geralmente costumam agir por impulso. Já falei para vocês. São consumidores sem educação financeira, que é um dos pilares que o projeto de lei, hoje a Lei 14.181, tenta trazer para dentro do Código de Defesa do Consumidor. E, por fim, iscas de consumo, expressões como taxa zero, conteúdo grátis, crédito fácil, propagandas enganosas ou abusivas, falta de informação, ou então aquelas informações de sem juros. Tudo isso pode ser considerado iscas de consumo. Com relação a essas expressões, eu preciso chamar a atenção, porque isso daqui estava previsto no projeto de lei 3515, mas, infelizmente, ele foi vetado. As proibições previstas a estas expressões no projeto de lei foi vetada pelo presidente para que, de fato, elas não pudessem ser publicadas dessa forma. Mas, infelizmente, foi vetado. E aí não há essa vedação com relação a isso. Mas isso aqui é isca de consumo. É isso que faz com que o consumidor ativo, o superendividado ativo, ele chegue à posição do superendividado inconscientemente. A este, repito, a gente tem sim a aplicabilidade da lei. Só não será aplicável a lei aquele consumidor de má fé. E aí é importante que a gente chame aqui a atenção de vocês para outros 2 elementos. Na verdade, o elemento do superendividamento que se divide em 2 elementos. Primeiro, o elemento pessoal, que refere-se às características do sujeito superendividado, que são apenas as pessoas físicas, não profissionais, vulneráveis de forma técnica, jurídica e faticamente, que encampam um comportamento condizente com a boa-fé. Novamente, a gente destaca aqui a boa-fé contratual, desde o seu nascedouro, e poderão receber a tutela jurídica. E o segundo elemento de erro, elemento material,
que referem-se à qualidade da dívida e ao estado de insolvência. As dívidas sujeitas à tutela do superendividamento alcançam tanto as relações jurídicas cíveis como as de consumo, desde que violado o equilíbrio contratual, ficando excluídas as dívidas fiscais e parafiscais, trabalhistas, alimentares e oriundas de atos ilícitos. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês, por exemplo, desse momento pandêmico que a gente está vivendo. O que a gente mais falou aqui nesse momento pandêmico é, de fato, a condição de superendividamento que os consumidores estavam se colocando por condições alheias à sua vontade. E a gente tem como previsão no artigo 6º, lá no Código de Defesa do Consumidor, como direito do consumidor, que o consumidor pode revisar os contratos quando esses contratos se tornarem excessivamente onerosos. Só que, na prática, a gente não tinha o respeito dessa disciplina, dessa disposição, de forma excelente, de forma 100% eficaz. E agora a gente precisa não só obedecer a esse inciso do artigo 6º, como também as novas inclusões baseadas na Lei 14.181. Vou dar um exemplo bem claro e que foi debatido ao longo de todo esse período pandêmico. As escolas, os contratos escolares e contratos com as instituições escolares. Ora, a gente tem nos contratos com instituições escolares um contrato chamado de contrato sinalagmático, onde você paga uma prestação para ter uma contraprestação na mesma medida. A partir do momento que a gente teve a pandemia e as escolas foram obrigadas a fechar as portas, a relação foi alterada. Um fator superveniente à elaboração daquele contrato modificou a base daquele contrato, de modo que as escolas que antes pagavam, que antes cumpriam com a obrigação de forma integral, com o aluno na escola, com o aluno se utilizando de tudo que a gente tinha na escola, acompanhamento pedagógico, os brinquedos da escola, a refeição da escola, todas as questões da escola. Então ele tinha uma prestação e uma contraprestação na mesma medida. Com a pandemia isso não aconteceu. Com a pandemia a gente viu o quê? Uma prestação sendo paga pelos pais, pela pessoa que de fato se utiliza da instituição escolar, não necessariamente os pais, mas pela pessoa que se utiliza da instituição escolar. E do outro lado a gente não tinha uma contraprestação na mesma medida. A escola que presta o serviço através de um serviço online, virtual, ele vai ter um custo menor. Então isso foi muito discutido a respeito na pandemia, de forma que era necessário dar o direito ao consumidor ou estabelecer esse direito do consumidor, direito esse previsto nos direitos básicos do consumidor, para que possa ser revisado esse contrato sinalagmático. Não existe mais a mesma relação de proporcionalidade e razoabilidade anteriormente prevista quando do momento de estabelecimento do contrato. Não houve isso. Após a pandemia, isso se modificou. E é importante a gente falar que no Código de Defesa do Consumidor, diferente do Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor se permeia na teoria do rompimento da base jurídica objetiva do contrato. Ora, aquilo que foi contratado foi alterado por um fator superveniente. Mesmo que a pandemia seja considerada força maior, e esta força maior alterou, trouxe fatos novos àquele contrato. E por trazer fatos novos àquele contrato, há a necessidade daquele contrato ser revisado. Senão, o que é que acontece? Aquele consumidor entra aqui. Superendividamento. Digamos que aquele consumidor ele tenha perdido o emprego, ele não tem mais condições de arcar com aquelas despesas. Ele não estava com a pandemia programada. Ele é um superendividado passivo naquela relação. E, infelizmente, por um fator alheio à sua vontade, ele se encontra numa posição de superendividamento. São essas pessoas que a gente precisa, de fato, um olhar atencioso, um olhar especial para trazer a essas pessoas uma lei que, de fato, possibilite a elas uma inclusão no mercado de consumo. E aqui eu trago as considerações, agora mais especificamente com relação ao projeto de lei, até de algumas que eu já falei anteriormente. Esse projeto de lei visa, então, alterar o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, com o objetivo de promover a educação financeira aos consumidores, além de prever medidas de renegociação de dívidas. É um projeto que foi iniciado em 2012, como já foi falado.
nasce da necessidade de dar uma chance para o consumidor e auxiliar na sua recuperação econômica. Então, de novo, a gente não está falando aqui em perdão de dívidas. Esse projeto é inspirado no modelo francês, que promove o pagamento das dívidas e reinserção do superendividado no mercado de consumo. E é um importante dado que eu preciso trazer para vocês. Países de capitalismo mais desenvolvidos e o Banco Mundial, desde 2013, falam que é necessário uma lei específica que olhe com atenção estes superendividados. Países capitalistas mais desenvolvidos e o Banco Mundial, desde 2013, já falam sobre isso. Em 2021 é que a gente veio ter a sanção de uma lei que, de fato, trate sobre o superendividamento. Veja como nós estamos atrasados. Veja como nós estamos bem atrás nessa corrida com relação aos países capitalizados, os países capitalistas mais desenvolvidos. Isso é um problema, mas aqui a gente não pode mais reclamar. Aqui a gente precisa, de fato, agradecer e, de fato, celebrar. Porque essa alteração ao nosso Código de Defesa, ou essas alterações ao nosso Código de Defesa, significarão, de fato, uma importância muito grande e uma atenção muito grande, em especial, que a gente precisa dar a esses consumidores. E eu vou falar aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês, que esses consumidores, por força da Lei 14.181/2021, eles são para além de vulneráveis. No Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º, inciso 1 do CDC, vocês vão perceber lá. Todo consumidor é vulnerável. Para a Lei 14.181/2021, estes consumidores superendividados se assemelharão àqueles consumidores idosos, àqueles consumidores doentes, àqueles consumidores enfermos. Por quê? Porque a eles são dados os rótulos, a ele é dado o rótulo de hipervulnerável. Existe uma condição a mais nessa situação. Eles são hipervulneráveis, eles estão excluídos, eles são minoria com relação à sociedade. E por isso que se colocam a ele o rótulo de hipervulnerabilidade, para além da vulnerabilidade prevista no nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, o projeto de lei, hoje, já a nossa Lei 14.181, ela é criada sobre 3 premissas, sobre 3 bases: renegociação, prevenção e inclusão. Ou seja, é dar a possibilidade de que aquele consumidor, de fato, consiga renegociar a sua dívida. Por exemplo, a gente tem agora com a Lei 14.181 a possibilidade de que o consumidor apresente um projeto de pagamento, um plano de pagamento em até 5 anos, com a possibilidade de que seja dada a ele a primeira prestação com pagamento em até 180 dias e a outras em meses subsequentes e sucessivas. Então, perceba que as condições são mais favoráveis. É oportunizado ao consumidor condições mais favoráveis. De novo, a gente não está falando em perdão de dívidas. A gente está falando em oportunizar ao consumidor um direito, em se enquadrar como um direito ao consumidor de que ele possa renegociar as suas dívidas. Prevenção, que aqui é educação financeira. E, por fim, inclusão, que é, de fato, a possibilidade de incluí-lo de novo no mercado de consumo. Esse consumidor, hoje superendividado, ele está excluído. E a ideia com essa Lei 14.181 é trazer de volta esse consumidor. É trazer de volta o consumidor ao mercado de consumo. Como eu disse para vocês, a gente tem pela Lei 14.181 que a lei confere aos superendividados a condição de hipervulnerabilidade. Para além da vulnerabilidade prevista no artigo 4º, eles são considerados hipervulnerabilidade. E o que é o conceito de hipervulnerabilidade? É inerente e especial à situação da pessoa, ou seja, do consumidor, seja permanente ou temporária, conceituação trazida também pela professora Cláudia Lima Marques. Também trouxe aqui o STJ, falando sobre a hipervulnerabilidade. Ao Estado social importam não apenas os vulneráveis, mas, sobretudo, os hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente por serem minoritários e a miúde discriminados ou ignorados, mais sofrem com a massificação do consumo e a pasteurização das diferenças que caracterizam
e enriquecem a sociedade moderna. Então, a lei confere a esses superendividados a característica de hipervulnerabilidade, se assemelhando àqueles consumidores idosos, se assemelhando àqueles consumidores enfermos e assim por diante. Deixa eu ver aqui as pessoas na nossa live. Bernadette Quaresma, boa noite, Recife. Fábia Agapto, boa noite, muito bom, parabéns pela precisão do conteúdo, muito cirúrgico, muito obrigado, Fábia. Marlene Santos, boa noite, prof. Excelente suas explicações, muito obrigado. Laís, vai ficar salva? Vai sim, Laís, vai ficar salva aqui. E eu peço que vocês coloquem aí o legalzinho de vocês para que a gente possa, de fato, fomentar essa live para chamar mais gente a ela. Continuando então, gente, nos resta agora trazer, de fato, as considerações mais importantes não, todas as considerações, as alterações da Lei 14.181/2021 no nosso Código de Defesa do Consumidor. Reiterando que a Lei 14.181 trouxe alterações não só ao Código de Defesa do Consumidor, como também ao Estatuto do Idoso. A gente vai trabalhar aqui as diferenças, as alterações, melhor dizendo, no Código de Defesa do Consumidor, beleza? Então vamos lá. A gente vai falar de 5 alterações significativas no Código de Defesa do Consumidor. São 5 pilares, são 5 situações específicas que a gente precisa se debruçar. Primeiro, prevenir o superendividamento dos consumidores através de práticas de crédito responsável, através de novas regras. Como a gente vai fazer essa prevenção? Garantia de práticas de crédito responsável. A gente vai perceber isso nas inclusões do inciso 10º no artigo 4º, com as inclusões do inciso 11 no artigo 6º e com a inclusão do artigo 54D no novo capítulo que foi introduzido pela Lei 14.181. Uma outra maneira, informações obrigatórias prévias e manutenção da oferta por 48 horas, introduzido pelo 54B, de novo capítulo introduzido no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181. Controle da publicidade para não ocultar os ônus e riscos da contratação de crédito e venda a crédito, também inclusão do 54B. Combate ao assédio de consumo no crédito, em especial ao hipervulnerável, 54C, novo artigo, também incluído junto com o capítulo especial que foi introduzido no nosso Código de Defesa do Consumidor, e também uma sanção para descumprimento deste novo paradigma de crédito responsável. Então, o primeiro ponto que a gente se abarca aqui é a prevenção. É, de fato, o interesse de que a sociedade e o poder público, eles trabalhem em ferramentas, trabalhem com meios que possam prevenir o superendividamento. E a metodologia de prevenção estão aqui elencadas com as novas inclusões no Código de Defesa do Consumidor. Segundo ponto que a gente precisa chamar a atenção, melhorar a lealdade e boa-fé na concessão e cobrança de dívidas. Como a gente poderia fazer isso? Práticas de boa-fé dos fornecedores e intermediários do crédito durante a contratação e na cobrança de dívidas, por exemplo. Na entrega voluntária da cópia do contrato para o consumidor fiador, de facilitar o bloqueio e realizar a correção em caso de utilização fraudulenta dos cartões de crédito. Todas essas práticas introduzidas com o 54G do CDC. Chamo a atenção para vocês de um exemplo bem prático que a gente tem hoje e que, infelizmente, tem crescido exponencialmente e a gente não tem uma segurança aos consumidores. Hoje, a gente se depara com algumas situações fraudulentas em que algumas pessoas de má fé, elas conseguem encontrar, quando você vai passar o seu cartão de crédito, o cartão de débito em determinada conveniência, em determinado estabelecimento, essas pessoas conseguem violar e achar a sua senha. E aí, quando você entrega o cartão de crédito para pagamento, o que é que acontece? Eles pegam o seu cartão, já conseguiram identificar a sua senha e devolvem o cartão de uma outra pessoa que já foi vítima anteriormente desse mesmo golpe. Com o seu cartão, eles começam a fazer compras indistintamente, tanto no crédito quanto no débito, porque eles conseguiram encontrar a sua senha. E aí algumas instituições financeiras ainda colocam dificuldade quando o consumidor que descobre que está nessa situação tenta bloquear o cartão, tenta bloquear o serviço.
Não, mas é difícil bloquear dessa forma, é impossível bloquear dessa forma, você não pode bloquear dessa forma, porque as compras estão sendo realizadas através de cartão, através de senha pessoal. Como assim? O consumidor ele está pedindo o bloqueio porque ele está sendo fraudado naquela ocasião. E você deixar ou você permitir que haja dificuldade para que o bloqueio seja realizado ou impor essa dificuldade ao consumidor, além de prática abusiva que agora é considerada por meio da nova lei, vai conferir um prejuízo enorme ao consumidor. A nova lei, além de garantir a facilidade no bloqueio, garante também a restituição desse valor fraudulento. Então perceba a importância da lei em pontos importantes na Lei 14.181. Outra situação, conexão entre o contrato principal de consumo e acessório de crédito, inserido pelo 54F do CDC. Inciso C, reforçar o direito de arrependimento de crédito à distância, forte no artigo 49 do CDC, inserido com 54F do CDC. Ora, o artigo 49 do CDC já dispõe a respeito do direito do arrependimento, aquele direito que o consumidor tem de desistir de compra realizada de forma imotivada, ele não tem razão, ele não tem que explicar porque ele quer desistir, ele tem o direito de desistir daquela compra realizada fora do estabelecimento comercial. Então, este consumidor também que adquiriu um crédito de forma não presencial, é conferido também o direito de arrependimento. Ah, professor, mas não é um produto específico, não é um serviço específico, não tem problema. É conferido a ele o direito de arrependimento porque o 54F do CDC assim disciplina e assim autoriza, prevê de forma expressa na nova alteração com a Lei 14.181. Terceiro ponto de melhoria, gente, é assegurar a preservação do mínimo existencial, tanto na repactuação de dívidas como na concessão de crédito. Aí é o novo inciso inserido ao artigo 6º, que trata do direito básico do consumidor, o inciso 13. E aí ele diz o seguinte, é importante você trazer o entendimento desse inciso da seguinte forma. E aqui a gente precisa trazer uma infeliz situação. O projeto de lei visava que fosse especificado esse percentual para o mínimo existencial. Principalmente e notadamente o mínimo existencial para os empréstimos consignados. E foi vetado. Então hoje a gente não tem um mínimo existencial conferido, especificado para o crédito pessoal e o empréstimo consignado notadamente. Mas assim a gente tem que observar. Vale a observação de veto presidencial ao limite de crédito ao crédito consignado, a uma porcentagem do salário. Resta o direito ao mínimo existencial em todos os créditos que será determinado por regulamentação. O que é que eu quero dizer a respeito disso? A gente não tem, de fato, conferido de forma especificada o mínimo existencial que se deve interpretar sobre essa perspectiva. O nosso código, agora com as novas alterações, a Lei 14.181 de 2021, especifica que será regulamentado por regulamentação. O mínimo existencial será regulamentado por regulamentação. Mas a gente não tem a configuração com relação a isso. E aí eu fiz questão de trazer para vocês uma decisão do STJ em recurso especial 1.584.501. Porque aqui a gente tem uma limitação desse mínimo existencial por parte do STJ. Que limitação é essa? Olha para cá. A terceira turma do STJ reconheceu a possibilidade de se limitar em 30% da renda líquida do devedor o percentual de desconto de parcela de empréstimo e conta corrente. Os ministros da turma reconheceram a existência de risco à subsistência do consumidor da família. Gente, essa proteção do mínimo existencial é um respeito à dignidade da pessoa humana.
Tenho certeza que vocês conhecem a Lei 8.009 de 1990, que fala sobre a impenhorabilidade do bem de família. Guardadas as devidas proporções, o que a gente tem aqui é o mesmo princípio básico. Como assim, professor? A dívida, por si só, não pode deixar aquele devedor em uma situação totalmente desconfortável, de modo que isso atinja a sua dignidade. Você não pode retirar todo um valor que, porventura, eventualmente, um consumidor receba somente por causa de uma dívida, colocando em uma situação ainda mais vulnerável, ainda mais hipervulnerável, uma situação que ele não consiga sair. É isso que a gente pretende com a Lei 14.181. E embora não tenha sido especificado o mínimo existencial, a gente tem nas regulamentações, e agora eu trouxe para vocês também, por decisão de STJ, um mínimo jurisprudencialmente estabelecido, 30%. E a gente precisa fincar sobre esses vieses que a gente tem e essas brechas que a gente tem estipuladas no ordenamento jurídico. O outro ponto, penúltimo ponto que a gente precisa trazer para vocês, é o de assegurar um novo direito do consumidor de boa-fé ao tratamento do superendividamento através da revisão e da repactuação de dívida na forma de uma conciliação em bloco e um plano de pagamento sem perdão de dívida. De novo, a gente não está tratando aqui de perdão de dívida, não. Isso aqui nada mais é, pessoal, do que a exceção de ruína. Que é isso, professor? Baseada no dever anexo de boa-fé de cooperar com o devedor de boa-fé, em caso de ruína pessoal, seja ele de forma inconsciente ou passivamente, valorizando os PROCONs e os demais órgãos públicos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que poderão fazer tais conciliações em bloco ou convênios com as academias. Eu quero ler o último ponto e depois trazer um paralelo e uma consideração com relação aos dois pontos, que é o ponto 5 é instituir mecanismos de tratamento judicial do superendividamento e a criação de núcleos de conflitos oriundos de superendividamento, em especial de um juiz do superendividamento, para impor um plano compulsório. Assim, se não houver conciliação voluntária, há recurso ao juiz em processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, através de um plano de pagamento judicial compulsório, com o cuidado que se pague o principal, mas somente após o plano conciliatório. O que aqui isso quer dizer, gente? Primeiro, eu vou trazer uma reflexão dos dois pontos, o ponto 4 e o ponto 5 que eu acabei de trazer. A facilidade que o consumidor tem, que agora é um direito a ele conferido, de que ele possa rediscutir aquele contrato, revisar aquele contrato no âmbito judicial. É um direito conferido a ele, para além daquilo que ele já tinha com o artigo 6º. Então, o que é que acontece? Se por acaso, eventualmente, ele não conseguir amigavelmente e extrajudicialmente a conciliação para a repactuação daquele contrato, judicialmente é conferido a ele que o juiz possa, por ele, definir um plano de pagamento. Agora, alguns critérios precisam ser estabelecidos, como, por exemplo, esse plano de pagamento não pode ser superior a 5 anos. Por que 5 anos? Porque a gente fala em 5 anos. A gente analisar o período prescricional do prazo de cobrança, na verdade, período prescricional no Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional é de 5 anos. O prazo prescricional é de 5 anos. Se você vai estudar lá dos artigos 43 e seguintes, quando a gente fala sobre cobrança de dívidas e, principalmente, a cadastro de inadimplentes, lá dos artigos 43 e seguintes e seus parágrafos, inclusive, você vai ver lá, cessa em 5 anos o direito dos fornecedores ou dos credores em cobrar por aquela dívida. Passados os 5 anos e um dia, se por acaso o nome do devedor já estiver inserido, ainda estiver inserido nos órgãos de proteção ao crédito e aquilo gerar um dano, um abalo de forma material ou material ao consumidor, pode o consumidor, inclusive, exigir perdas e danos, porque o prazo prescricional é de 5 anos. E é por isso que a gente tem o mesmo prazo de 5 anos como prazo limite para a apresentação desse plano de pagamento. O procedimento é bem simples, gente. Uma vez ajuizado o processo para revisão ou repactuação de uma dívida, o juiz vai intimar
todos os credores que são credores do caso de várias dívidas existentes daquele consumidor. E o consumidor vai apresentar um plano de pagamento. Se por acaso, nessa audiência, porque isso é por meio de uma audiência, não se tiver um consenso com relação ao plano de pagamento, aquele não consenso, aquela não realização amigável de um acordo, vai ser substituída por um plano compulsório que será apresentado pelo juiz e os credores eles serão obrigados a aceitar. Então, mesmo que o consumidor não consiga de forma amigável, seja extrajudicialmente, seja judicialmente, chegar a uma composição amigável com os credores, é conferido ao juiz, por isso que a gente fala de um juiz do superendividamento, é conferido a ele o poder de ele mesmo planejar, e pode planejar, inclusive junto com um administrador nomeado por ele, um plano de pagamento para o consumidor. Agora também, de novo, esse plano não pode passar, não pode ultrapassar 5 anos. E ainda pode ser conferido ao consumidor a possibilidade dele pagar a primeira parcela em apenas 180 dias. Por que 180 dias? Porque é conferido a ele a possibilidade dele se reestruturar. É possibilitado a ele a ideia dele voltar ao mercado de consumo. Então, é isso que a gente busca, é incluí-lo de volta no mercado de consumo. Eu faço aqui um convite para que vocês possam, de fato, analisar no Código de Defesa do Consumidor todos os artigos mencionados aqui nessa aula. Todas as inclusões estão nos artigos 4º, nos artigos 5º, nos artigos 6º, no artigo 51 e a inclusão de capítulos 5 e 6A, com os artigos, com vários artigos inseridos no nosso ordenamento jurídico, notadamente nesse caso, no Código de Defesa do Consumidor. Essas eram as considerações que eu queria trazer para vocês com relação, de fato, à lei do superendividamento. Tá? Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando. Ana Silva, muito boa a sua explicação. Obrigado, Ana. Alex Mendonça, obrigado, mestre. Ficará salvo sim aqui no YouTube. Fábia, perfeito. Obrigado, Fábia. Qual o Insta do senhor? Vou falar aqui meu Instagram, @Felipe B. Menezes, @Felipe B. Menezes, Me segue lá. Além de dicas de direito do consumidor, eu sempre coloco dicas de processo civil. Também sou professor de processo civil aqui do Juiz 21. Então a gente está sempre batendo uma bola sobre esses conteúdos, sempre trazendo situações e considerações a respeito do direito do consumidor e do processo civil. Então me segue lá que a gente vai bater uma bola legal. Beleza, gente? Obrigado pela participação dos senhores. Obrigado por todos que ficaram até agora conosco. Essa live ficará salva. Agradeço imensamente a participação de todos. A gente se encontra numa próxima oportunidade.